Bom, pessoal, um dia importante aqui, eu diria que é top do ano, tanto para a escola, para a Bimodás, que vai completar em dezembro 7 anos, como importante também para mim, como conceituador. Hoje, pela primeira vez, né, temos dois projetos em curso, duas experiências, a partir da iniciativa dos alunos, o Fábio e o Fernando, que são bimodais endógenos, criaram o Fernando criou o chat GPT do Nepô e o Fábio criou o chat GPT da Bimodais. A base de dados é a mesma, cada um está fazendo um prompt diferente e eu estou aqui aprendendo e testando aqui os dois projetos. E hoje tive aqui conversando com um menino que cuida do marketing aqui em Teresópolis, e ele me apresentou a duas pessoas e eu precisava me apresentar para essas duas pessoas. Aí entrei no chat GPTs que eles criaram e pedi para eles fazer uma apresentação. E aí mandei para esses dois inovadores aqui de Teresópolis. Falei, olha, queria que você fizesse aí uma apresentação minha para esses inovadores. E aí ele fez, eu pedi, melhora isso, melhora isso, melhora aquilo. Ele deu uma melhorada e eu mandei. Quer dizer, uma coisa que eu ia demorar, podia pegar, né, e tal, e foi charmoso porque eu mandei para o pessoal dizendo, olha, eu pedi para o ChatGPT fazer uma apresentação para você. Olha o que ele fez aqui. E mandei para as pessoas. Então eu inauguro nesse momento uma nova etapa, porque eu me lembro, eu estava contando isso para a Fernanda, né? Eu me lembro que eu tinha um tio que era jornalista e escrevia para a Folha, ele escrevia na máquina de escrever elétrica. Eu acompanhei várias vezes o momento que ele terminava e ele fazia a revisão no papel. Às vezes ele queria fazer uma mudança maior e ele não podia, porque não tinha o computador, né? Esse copy and paste, faz as mudanças e arruma, ajeita, isso não existia. Então, e eu cheguei a trabalhar bastante tempo com máquina de escrever também, né? E aí veio o computador e tal, e a gente entra agora com a possibilidade de ter alguém, né? E a gente fez o quê? A gente pegou. E aí o mérito, quer dizer, não foi pensando nisso que eu fiz o Google Docs, né? Todos os artigos que foram escritos esse ano, eu sempre republico no blog, mas foram escritos inicialmente no Google Docs. Primeiro porque a revisão era melhor, ele tem um revisor melhor do que no blog, e além disso, ficava tudo organizado num lugar só. E aí, a partir desse PDF que foi criado, tem mais de 1.000 e tantas páginas, eu bati o limite, eu não sabia que existia, o limite de tamanho do Google Docs, e aí, a partir dali, eu tive que... E aí a gente colocou esse PDF, que foi a produção de todos os artigos, cento e tantos artigos, no ChatGPT. Então, quando você pergunta alguma coisa, ele vai dentro dos artigos e vai vendo. E aí a gente está aprimorando os prompts para as respostas ficarem cada vez melhor. Às vezes as respostas não seriam as respostas que eu dou, mas já estou percebendo que cada vez está mais próximo de ser quase como se fosse eu respondendo de alguma forma, né? Então aí é um momento importante de registrar que eu estou mandando o link tanto para o grupo aberto, né, para os bimodais endógenos como os exógenos, para vocês brincarem aí no chat GPTs, tanto da Bimodais quanto do Nepô, e olhar um e outro e ver quais são as coisas. Bom, outra coisa também, hoje eu fiz a mentoria com a Fernanda, e a ideia é que eu vou começar a desenvolver, né, eu tenho a versão estendida e a versão enxuta do Sapiens 2.0, que é basicamente a pesquisa que a gente fez no semestre passado, Sapiens 2.0, como viver melhor num mundo mais dinâmico, descentralizado e inovador. Mas eu acho que a gente precisa de uma terceira versão, então eu diria que é uma versão hard estendida, uma versão hard enxuta, e a gente agora precisa de uma versão light, para um público mais leigo, mais aberto, né? A versão Sapiens 2.0 para dummies. Aí comecei a estruturar, e aí eu acho que
como deveria começar, a sugestão que eu estou fazendo, né, de começar livros e organizar leituras, o mainstream pensa e o que nós estamos propondo. E aí eu já fiz aqui já um primeiro estudo. Então, a parte 1 seria capítulo 1, o que pensa o mainstream? Não sei o que é o Sapiens 2.0. Vivemos hoje a chegada do Sapiens 2.0. Capítulo 2. As mudanças e adaptações necessárias para sobreviver neste novo cenário são superficiais, conjunturais e tecnológicas. Esse é o mainstream. E a nossa, as mudanças e adaptações necessárias para sobreviver nesse novo cenário são profundas, estruturais e existenciais. E aí, na parte 2, a gente entra no que eu estou chamando o método bimodal para o bem-estar do Sapiens 2.0. Aí temos a visão, como devemos encarar a nossa existência nesse mundo DDI, isso é uma novidade, DDI, mundo DDI, dinâmico, centralizado e inovador. As atitudes, como devemos agir nesse mundo DDI. A medição, como devemos medir como anda o nosso bem-viver nesse mundo DDI. E a revisão, que é como é que a gente pode ir revisando, né, esse processo todo dentro desse novo cenário. Então, isso aí começa o projeto. E se tudo der certo, vou tentar chegar no final de setembro com essa versão light e vou lançar aqui em Teresópolis em setembro a versão light, não a versão enxuta. A versão enxuta, hard enxuta, é para consumo interno, para a sala, para ajudar o ChatGPT, né? E ter uma versão light para a gente poder disseminar. Uma outra coisa que eu queria destacar antes de entrar, né, no terceiro e último artigo aqui do David Allen, que ele fala sobre o livro dele, A Arte de Fazer Acontecer. Então, esse é o terceiro artigo, a gente tem comentado ele durante a semana. Uma coisa que eu conversei ontem com a Aline na mentoria foi bem legal, né? Uma ideia que é: o principal cliente é você mesmo. E aí a gente conversou bastante sobre isso, que a gente, na verdade, a gente atende a todos os clientes externos, atende a todas as demandas externas, mas a gente não atende a nossa própria demanda, né? Aí eu botei: você precisa conhecer você mesmo e saber quais são as suas demandas e priorizá-las, arranjando espaço na sua agenda para atendê-lo. Ou seja, a gente tem que pensar que a gente é o nosso próprio cliente e a gente precisa, então, nos atender. Foi um papo legal, eu acho que isso aí dá um desdobramento. Aí, entrando no livro do Allen, eu acho que teve talvez o grande barato, o grande aprendizado que eu tive no livro do Allen. Na verdade, é uma crítica, né? Então a gente aprende não só naquelas coisas, nas novidades, mas também fazendo crítica. Ele diz que existem duas formas de você trabalhar a inovação pessoal: por cima ou por baixo. Por cima é começar com os princípios e depois ir mudando os hábitos. E ele sugere ir mudando os hábitos para depois chegar nos princípios. E eu acho que essa dicotomia é exatamente o que não deveria existir nesse novo cenário. Porque você vai vendo que as startups, o método ágil, todo esse processo que a gente vê hoje em dia, não é você criar um projetinho, criar um MVP, criar um protótipo, testar o protótipo e ir melhorando. E quando você testa esse protótipo, você não testa apenas a ideia da startup, você testa a ideia e começa a botar para rodar. Então, as duas coisas juntas, você leva ao cliente. Então, a ideia é você trabalhar com o método ágil na inovação pessoal, questionando o Allen ou outros autores que digam: não, primeiro vem os princípios, depois os métodos, ou alguém que diz: não, primeiro vem os métodos, depois os princípios. A gente diz: é uma dupla de vôlei. Princípio, método, método, princípio, princípio, método, método, princípio. Você vai fazendo os protótipos e vai tocando aquilo e vai aprendendo ao longo do tempo. Então isso eu acho que foi um ganho bastante grande nessa conversa que eu tive com ele. Aí eu fiz aqui uma organização, né, na sugestão das tabelas, as tabelas comparativas entre o que ele está propondo de novo diante do que existe no mainstream, né? O que ele está questionando o mainstream. Aí ele diz: o que o mainstream pensa? Se perder naquilo que é menos para o mais importante. A gente acaba se perdendo nisso. Aí ele propõe
conseguir focar e se dedicar ao que é mais importante. Aí fala, abro aspas para ele, a angústia invade a nossa sociedade, existe uma sensação de que, de algum modo, deixamos de lado o que de fato deveríamos estar fazendo, o que cria uma tensão sem solução e que não dá trégua. Então a gente precisa saber o que é importante e deixar de lado o que não é importante. Outra questão, mainstream, não ligamos muito para o acordo que fazemos. E aí ele diz, precisamos ficar atentos e cumprir os acordos que assinamos. Aí ele fala, abro aspas, depois de décadas orientando e treinando milhares de pessoas, descobri que grande parte do estresse que elas vivenciam tem origem na má gestão dos acordos que propõem ou aceitam. Ou seja, a gente vai fazendo ajustes, acordos, etc. Tal, não pensa direito e depois se vê embolado, enrolado com uma opção de coisas. Né? Terceiro, deixar problemas em aberto na mente que ficam ocupando espaço. Isso aí é uma coisa que vem muito aí na inovação pessoal. A gente, quando tem alguma coisa, vai lá e resolve. Ah, eu acho que eu preciso comprar tal coisa. Pô, ele fala, bota no papel ou vai lá comprar. E a ideia, e a gente falou isso no artigo passado, quando você tem alguma coisa que vai levar 2 minutos, vai lá e resolve em 2 minutos. Você vai lá e, puf, resolve o problema. Outro dia eu estava precisando imprimir aqui, eu não boto mais tinta na impressora, porque eu imprimo tão pouco que acaba, tem uma papelaria aqui que imprime. E eu precisava imprimir uns exames, eu falei, cara, não vou ficar com isso na minha cabeça, cara, tem que imprimir, tem que imprimir. Cara, no intervalo aqui de um texto para o outro, saí lá, fui lá, imprimi, puf, terminei, botei no envelope, acabei o problema, né? Então essa coisa assim, de tirando as coisas da mente. Depois ele diz, incoerência entre o que propõe e faz. Isso aí está no prefácio, o cara elogiando o Allen, que ele tem uma coerência, e aí tem uma frase que eu coloquei, que eu acho boa, né? Dizendo que no mundo mais aberto e transparente, a incoerência está exposta ao sol. Então a gente precisa criar uma coerência. Não adianta você dizer, isso aí aparece no Taleb, né? Não adianta você tem que se comprometer com aquilo que você está fazendo. Né? O Taleb, inclusive, fala, né, que as pessoas sugerem investir em determinadas coisas, mas elas mesmas não investem. Eu, por exemplo, não falo de investimento em Bitcoin, porque eu sou, nessa área de dinheiro, eu sou meio receoso. Então eu não boto dinheiro no Bitcoin, não falo para as pessoas botar dinheiro porque eu não boto. Né? Não é porque eu tenho esse problema. Então eu não vou falar uma coisa que eu não faço. Então eu me comprometo com aquilo que eu estou fazendo. Aí eu acho que o Allen tem uma boa visão de cenário, percepcionista, não é padronista, mas ele vai ver, né? Isso aqui, esse livro dele é antigo, mas ele faz uma revisão. Eu li a revisão do livro, e aí ele tem algumas coisas que a gente tem falado aqui, que estão aparecendo para o Sapiens nesse novo século. Aí ele diz, o desafio de usar as ferramentas digitais com mais sabedoria, não as deixando controlar nossa vida. Eu, inclusive, fiz uma frase que eu gostei, que eu já tinha usado no artigo passado e botei de novo, botei. O celular tem que ser nosso escravo e não nós escravos dele. Aí ele diz, abro aspas para o nosso querido Allen, as tecnologias de comunicação em constante inovação dificultaram exponencialmente a imposição de limites claros a nossos compromissos e nossa vida. Né? Então esse é o problema de lidar com uma tecnologia nova, apaixonante, que as pessoas estão sendo escravas do celular e não colocando o celular como um servo para servir a elas. Né? Depois ele diz, a passagem de um mundo da escassez para a abundância da informação. Abro aspas para ele. Recebemos grande quantidade de informações, gerando volumes igualmente virtuosos de ideias e acordos com os outros ou com nós mesmos. E, na verdade, não estamos preparados a lidar com isso. Né? Aí eu botei, o Sapiens 2.0 precisa aprender a ser muito mais filtrador de conteúdo do que foram os nossos antepassados. Isso, inclusive, é um papel dos educadores e da escola, e as pessoas não estão preparando os jovens para a filtragem. E para você filtrar, você precisa ter um norte. Para você poder dizer, isso é melhor do que aquilo, eu preciso saber o que eu estou querendo no médio e longo prazo. Né? Bom, vamos lá. Precisamos, diante do digital, ter projetos existenciais mais fortes. Aí ele diz, abro aspas para ele, a capacidade de se manter focado, relaxado e no controle nessa inventiva, mais turbulenta época, exige novas maneiras de pensar e de trabalhar. Precisamos de novos métodos, tecnologias e hábitos para dar conta de tudo. Né?
E aí eu botei que seja compatível com um mundo mais descentralizado, dinâmico, inovador. Esses métodos todos, né? Ainda dele. Quanto mais escolhas temos, mais responsabilidades são necessárias. Aí ele diz, abro aspas para ele, junto com a liberdade de como usar o tempo, surgiu também a necessidade de fazer boas escolhas. Quanto mais responsabilidade, isso é uma regra que vale para todos os tempos. Quanto mais a gente tem de centralização, liberdade e escolhas, mais responsabilidade e mais a gente tem que ter projetos existenciais mais fortes. Um mundo mais dinâmico demanda mais foco, né? Aí ele fala de diferentes horizontes, quando ele fala no curto, médio e longo prazo, ele chama de terra e horizonte 1, horizonte 2, horizonte 3, horizonte 4. Achei legal, mas a gente já tem trabalhado um pouco sobre isso. Ele tem uma agenda, né? Ele propõe, na verdade, ele tem um grande foco de você poder gerenciar melhor a sua agenda. Então, tire as coisas da cabeça e bota no papel. Bota no papel, reflete como é que você bota aquilo para rodar. Então esse é o processo dele. Eu diria que o livro do Allen, né, uma forma melhor de você gerenciar a sua agenda, basicamente, né? Organizar a sua vida, você poder separar o joio do trigo, não ficar perdendo tempo com as coisas. Aí eu botei aqui. Outra coisa e aí uma crítica que eu fiz, que está inclusive no prefácio, que eu sempre vou fazer, o rapaz que fez o prefácio disse, sua extraordinária falta de vaidade, falando do Allen. E aí eu digo, não entra nessa de que fulano não tem vaidade. Todo mundo tem vaidade, né? E a gente tem as vaidades tóxicas e saudáveis. O que a gente faz é gerenciar melhor ou pior a nossa vaidade. A vaidade é uma necessidade e uma obrigação humana. Não existe a possibilidade da gente trabalhar sem vaidade. Uma boa frase dele: o mundo por si só nunca está sobrecarregado ou confuso. Nós é que estamos por causa da forma como nos envolvemos com ele. Então a confusão é nossa, não do mundo. Aí o Mark Twain. O segredo para avançar é começar. O segredo para começar é dividir as tarefas árduas e complicadas em tarefas pequenas e fáceis de executar. E depois começar pela primeira. Outra. O pensamento é útil quando estimula a ação e é um obstáculo quando a substitui. Ou seja, fica na procrastinação. Bill Harder. Para fechar, uma frase boa do Robert Frost. Liberdade é mover-se facilmente com seus arreios. Ou seja, incorporando, né, todas as nossas bagagens e trabalhando. A liberdade perfeita, pura, não existe. É isso. O que vocês dizem? Bom, pessoal, estamos a toda pilha aí. Fizemos 2 livros no semestre passado. Agora a gente vai trabalhar no livro Light. Estamos aí com esse projeto também do ChatGPT, criando aí uma base de dados da escola. E estamos aqui desenvolvendo a inovação pessoal, né, dentro do projeto mais geral da escola, da ciência da inovação. Eu convido as pessoas porque no futuro, isso que nós estamos fazendo vai ficar cada vez mais comum. A ideia de cursos formais, com diploma, a pessoa se envolve num projeto de pesquisa, descobre alguém que está trabalhando bem naquele projeto de pesquisa e ela passa a participar do projeto de pesquisa numa continuidade progressiva e vai aprendendo, não só no conteúdo, mas em toda a metodologia que está em torno de um projeto de pesquisa. Como se ler, como se pensar, como se refletir, como se trabalhar. Então, a Bimodais é um case no novo campo de pesquisa. Não está ligado ao MEC, não está ligado a lugar nenhum. A gente vive do crowdfunding das pessoas, desenvolvendo projetos e desenvolvendo pesquisas que não seriam possíveis se fossem na estrutura atual das universidades. Então, eu peço o apoio de vocês, não só se vocês quiserem contribuir via Pix, etc., mas também para você se cadastrar na escola, R$ 730 por semestre, não é caro, e aí você pode participar das lives, participar das mentorias, participar de tudo, e você dá um ganho muito grande na sua visão do novo cenário para se posicionar não só como
profissional como pessoa. É isso. Vambora?